Pessoal, então boa noite aí novamente, né? Vamos começar falando aqui das nossas avaliações. Deixa eu só colocar o vídeo aqui e abrir o chat aqui novamente. Boa noite, Félix, tranquilo? Gente, falar das nossas avaliações, né? Que tá lá, desde da primeira aula a gente já tinha marcado. E, na verdade, a gente já adiou a primeira prova, né? Que ela seria hoje, 21/9. Mas aí nós vamos adiá-la para 28/9, que é a próxima semana nossa, tá? Porque hoje a gente fecha o conteúdo. E na semana que vem a gente pega, então, os 2 primeiros horários, trabalhamos uma revisão, né? E depois trabalhamos a avaliação propriamente dita. Ok? A avaliação, né? O conteúdo dela vai ser aula 1 e aula 2, ok? Deixa eu até disparar aqui um e-mail para vocês com essas informações. Já está atualizado lá no YouLife. E, inicialmente, né, a gente deixa marcado a D2 no dia 26/10 e a D3 no dia 23/11, tá? E a gente vai perceber aqui, ó, no calendário, igual a gente já tinha conversado sobre isso antes, abre o calendário. Opa, aqui abre o calendário. O que que rola? Deixa eu fechar isso aqui. Fechar esse. Deixa eu diminuir isso aqui. Abrir o calendário aqui. Aqui, ó. Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma avaliação dia 28, que é segunda-feira que vem. Aí nós vamos ter aula dia 5. Dia 12 é feriado. Nós vamos ter aula 19 e vamos ter outra avaliação dia 26. Né? Então, aqui nós vamos ter 1, 2 aulas e mais uma avaliação. Beleza? Aí nós vamos ter dia 2 de novembro é feriado de novo. Nós vamos ter aula dia 9, dia 16 e avaliação dia 23. Né? E dia 30 é a data final que eu tenho para fazer o lançamento de todas as notas, tá, pessoal? Por isso que está dia 23 aqui, ó. E com certeza ninguém vai precisar, não, né? Mas qualquer coisa, dia 14 de dezembro, eu estou na área aí para PS. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? De boa? Ok, João Lucas? Então, beleza, tá, gente? Qual que vai ser a matéria dessa prova? Né? Vamos até mandar aqui para vocês aqui, ó, serviço, enviar um e-mail. Deixa ele abrir aqui, enquanto ele abre a gente faz. A matéria vai ser os nossos arquivos, né? bit.ly/cgAula01, bit.ly/cgAula02, bit.ly prática 01, bit.ly prática 02, beleza? Então vão ser, né? Vai ser o conteúdo que a gente trabalhou até a data de hoje. Hoje nós vamos começar a falar de Python, né? Para preparar para a segunda parte, igual a gente já tinha combinado anteriormente. Mas não vai ter a questão de... Eu não vou cobrar linguagem na prova, tá, gente? Né? Na prova aí não cobro linguagem, beleza? Então aqui, ó, vamos só atualizar aqui, ó, só para a gente ver aqui, ó, e-mail para a turma toda, né? Prova, computação gráfica, 28/9. Pesados alunos. Nossa prova D1 de computação
gráfica será no dia 28/9, segunda-feira, no horário da aula, e o conteúdo será 2 pontos. Aula 01, que está disponível em bit.ly/cg aulas, aula 01. Aula 02, prática 01 e prática 02. Atenciosamente. Professor, você acha que o nível Cristiano. dessa prova aí tá fácil, tá médio, difícil? E enviar. Beleza. Gente, a prova não vai ser prática, tá, Leonardo? Eu não vou cobrar, tá, pessoal? Eu não vou cobrar programação, né? É realmente a gente entender, tá? Então, o que a gente tem que entender? Entender qual que é o impacto de uma interpolação, qual que é o impacto de uma amostragem, né? Se eu estiver fazendo uma avaliação computacional, qual que é a diferença entre eu utilizar, né, uma radiometria alta ou uma radiometria baixa, tá? Computacionalmente, o que é uma imagem, o que é um pixel, né? Quando eu falo que é RGB, são esses conceitos que a gente viu aí, mas bem aplicado mesmo, né, a problemas, beleza? Então, no primeiro horário, né, a gente vai fazer uma revisão de conteúdo, né, vão tirar dúvida, e é legal também, se vocês quiserem trazer aí, né, questões que possa ser interessante, englobando o que a gente trabalhou, é muito bem-vindo. Legal? Então, é muito, né, eu não vou perguntar o que é isso, o que é aquilo. É realmente a gente contextualizar numa situação, né? Então, por exemplo, em um raio-x, né, como que o equipamento faz para poder separar um metal? Aí a gente viu que tem os meios de capturas, né? A gente viu que esses meios de capturas, eles podem ser sensores que detectam imagem ou podem ser outros tipos de sensores, né? Eles podem ser multiespectrais. Então eu teria que responder, olha, né, eu tenho um sensor multiespectral, um desses sensores capta metal, né? E como naquele momento o interesse é eu enxergar o metal, a gente sintetiza uma imagem de onde o metal foi capturado. Tá? Então repara que a gente juntar, né, os conceitos e aplicar. Tá? Minhas provas são muito nesse sentido de realmente a gente contextualizar, porque é o que acontece na vida real, né? Na vida real, a gente não tem que ficar falando o que é isso, o que é aquilo. Na verdade, a gente tem que estar aplicando cada um, né, dos conceitos envolvidos ali naquele item. Legal? Então, aqui só para lembrar, teve dúvida, gente, da prova, tá aqui no, eu atualizei aqui no YouLife, né? Tá no YouLife e tá na aula 1 também, tá? A aula 1 já está atualizada. Então, aqui a única que eu atualizei e mudei a data foi a do dia 28, né? Porque semana passada eu vi que dia 21 estava muito em cima, ninguém perguntou, né? Então, eu deixei para ver se a gente ia conseguir fechar agora dia 28 ou se a gente teria que mexer de alguma forma. Beleza? Aí, dependendo, né? Porque essas provas, vocês viram aqui que eu não tenho muito como mexer, né? Por causa do nosso calendário, tá? Mas dependendo aí, né, de como que vai ser a questão do semestre, né? Se a gente tem um retorno ou não, e se tem ou não tem uma flexibilização, depois a gente vê essas duas aqui, mas eu acho que essa separação está bem legal, tá? Porque vai bater exatamente com o que a gente vai estar trabalhando em cada uma das partes, legal?
Então, gente, na última aula a gente parou aqui, ó, né? Quem quiser abrir o documento aí, aquele documento que é o CG aula do 02, a gente ainda não fechou ele, né? Então a gente parou nessa atividade prática. Na hora que a gente fechar o conteúdo, hoje nosso conteúdo está faltando pouca coisa, a gente vai conseguir fechar ele bem tranquilo, né? Aí depois a minha ideia é a gente fazer aqui uma revisãozinha bem básica mesmo de Python, né? E caso vocês queiram, eu tenho tido uma política há algum tempo de tudo que é possível trabalhar na nuvem, eu trabalho na nuvem, tá? E eu acredito que boa parte da nossa disciplina a gente vai conseguir trabalhar na nuvem, né? Para não ter que instalar coisa na máquina e tudo. Mas eu vou falar sobre os ambientes de instalação que a gente precisa, mas hoje a gente não vai instalar e eu acredito também que nas próximas aulas também a gente vai conseguir rodar tudo online, né? Eu confesso que os testes mais avançados eu não fiz ainda para ver se a gente vai conseguir rodar online, mas de qualquer jeito a gente já deixa engatilhado aí o nosso ambiente. Legal? Vocês estão usando o Colab, né? Eu tenho que ver que eu não tenho a configuração dele. Eu vou até ver com o Gustavo lá como que ele está usando, tá? Mas pode ser uma alternativa a gente usar o Colab aí. Legal? Mas eu vou dar uma conferida aí, ou se vocês quiserem também, né? Fazerem uma apresentação do Colab aí, beleza. Podemos ir. Né? Eu estava até avaliando aqui a solução da Oracle aqui, né? E da Google, eu vi, não sei como é que está, mas eu vi que o meu usuário está dando uns pisozinhos aqui, né? Mas pode ser porque eu realmente nunca usei o ambiente nuvem da Google, legal? Então vamos lá, gente. Só para a gente fechar aqui hoje, né? Na última aula a gente parou aqui falando de tipos de codificação. Então vamos voltar aqui, né? Nós falamos primeiro de radiometria, aí nós vimos que radiometria, vamos fazer aqui uma revisãozinha só para a gente não vir perdido, né? Então o que é radiometria? Radiometria é a quantidade de bits que utilizamos para representar, né, as cores ou tonalidades existentes. Né? Então, a gente viu, por exemplo, se eu uso radiometria 1, eu estou falando que eu estou usando um bit, né? Com um bit eu só consigo ter duas cores, que é a cor 0 e a cor 1. Ou seja, ou eu tenho o preto ou eu tenho o branco. Se eu uso 2 bits, né? Eu estou falando que eu estou usando de 00 a 1, que dão 4 cores. Tá? Como que eu vou separar isso, gente? Aí vai depender do próximo conteúdo, tá? Porque a gente tende a falar assim, não, se eu só tenho 4, eu vou usar o preto, o cinza médio, o cinza médio claro, o cinza médio escuro e o branco, por exemplo. Né? Não quer dizer, eu posso falar que eu só tenho 4, eu vou usar o azul, o vermelho, o amarelo e o roxo, por exemplo, tá? Porque eu tenho que lembrar o quê? Né? De repente aqui, ó, eu estou num cenário, por exemplo, de querer fazer um mapeamento meteorológico que eu tenho 4 coisas para representar. Né? Então, eu tenho que representar terra, eu tenho que representar água, eu tenho que representar vegetação e eu tenho que representar montanha, por exemplo. Beleza, né? A radiometria 4 me atende e eu vou colocar cores que submetem. A água eu vou pôr azul, vegetação eu vou pôr verde, terra eu vou pôr marrom e rocha eu vou pôr cinza, por exemplo. Sem problema nenhum, beleza?
Então, é legal, né, a gente ter essa questão. E eu vou ir por diante, né? E o mais comum é a gente usar 8 bits, que equivale, né, a 1 byte, que dá 256 tonalidades, né? Normalmente, utilizamos 3 espectros, que é o RGB, né, que vai dar 256 vezes 256 vezes 256, que é a chamada tricolor. Então, vamos salvar essa imagem aqui, né, que eu acho que essa imagem aqui ficou legal, essa explicaçãozinha aqui. Pessoal, então ficou tranquilo esse negócio aqui de radiometria? Beleza? Alguém ainda tem dúvida, gente? Tá de boa? Tranquilo? Beleza. Lembrando que aqui em cima, tá, gente? A gente pode fazer a mesma coisa, tá? Eu posso ter uma radiometria de 1 bit, mas com vários espectros também. Beleza? Então aí eu vou formar, né, combinações, tá? Porque, né, se eu tenho, por exemplo, um espectro que pega metal e outro que pega líquido, e eu tenho uma garrafa de metal com líquido dentro, e esse líquido ele não é muito espesso, né, eu posso falar, olha, nessa região aqui eu peguei X%, na verdade aqui eu tenho 0,1, né, não daria, mas se eu estivesse falando de 2 bits, por exemplo, né, nesse cara aqui eu tenho 25% de metal e 75% de líquido. E poderia transformar isso numa combinação de cor diferente. Tá? Para quem está vendo, né, ter esse retorno. Então aqui eu acho que eu já salvei já. Tá salvo. Beleza, gente. Então isso aqui é a radiometria. Depois da radiometria, a gente começou a ver os tipos de codificações. Né? Então eu tenho lá, geralmente na radiometria 1, o meu tipo de codificação é preto e branco. Tá? Mas nada impede de ser branco e vermelho, branco e azul, branco e verde, branco e... O que é importante é o seguinte, eu só consigo representar 2 cores. Né? Então, ele também é conhecido como bitmap, né? Pois cada pixel é representado por um único bit. Nesse sistema, cada pixel pode assumir o valor 0, que é preto, ou o valor 1, que é branco. Tá? Programas de manipulação costumam oferecer 4 modos de conversão, né, para o preto e branco. Um chamado o linha artística, que ele põe um limiar em 50%. Então, quem está exatamente da metade para baixo, né, vira o preto, quem está da metade para cima vira o branco. Tá? Eu tenho, né, outras formas que ir arrastando esse limiar para um lado ou para outro, dependendo do que eu estou querendo representar. Tá? Dentre todos os modelos, é o que resulta na imagem com menor tamanho. Né? Por que o menor tamanho? Porque cada pixel só ocupa um bit. Tá? É lógico que o próximo que eu tenho, a imagem vai ter o dobro do tamanho, porque cada pixel vai ocupar 2 bits. Partindo do princípio que eu não tenho compactação. Beleza? Né? Mas nenhum modelo compactado vai conseguir, talvez, né, ser menor do que o modelo de 1 bit. Tá? Este modelo é usado para dar saída em 2 cores. Tá, gente? Então, repara aqui, para a gente não confundir uma coisa. No modelo, a gente fala, né, que cada pixel pode assumir o valor 0, que é branco, tá? E 1, que é preto. Beleza? Então, esse aqui é um modelo computacional. 0 é branco, 1 é preto. Só que eu tenho que lembrar que o meu modelo computacional ele necessita de um outro programa para poder sintetizar aquele mapa, né? Aquela matriz. Aqui vai ser uma matriz de 0 a 1. Aquela matriz binária, ela vai ser sintetizada em um programa qualquer de imagens. Né?
Então, esse cara que sintetiza para dar saída, ó, ele sintetiza em duas cores, tá vendo? Então, vamos supor que isso aqui eu usei para representar, não sei, uma memória. Eu posso, ao invés de usar preto e branco, né, eu posso usar verde para a área que está desocupada da memória e preto para a área que está ocupada da memória, para remeter à memória. Né? O que é importante é a gente, inclusive, né, entender que tem essa separação do modelo computacional e de como que o programa de visualização vai fazer essa exibição. Tá? Aqui o que a gente está falando, olha, né, eu só tenho dois valores possíveis. É ou não é? Eu não estou medindo intensidade. Né? Então, fazendo uma analogia aqui, né, se eu estivesse fazendo um sensor de captura que utilizasse a mesma tecnologia que um detector de metal, beleza? Então, quando você passa por um detector de metal, como é que é? Ou ele apita ou ele não apita, não é assim? Né? Imagina aquele detector de metal lá, aquele manual lá, né? Que a pessoa vai lá, fica lá. Né? Aí vem outra pessoa com o detector aqui e vai passando o detector, né? Aonde que ele detecta o metal, ele vem aqui e apita, beleza? Então, se eu tivesse, né, fazendo esse processo de escaneamento e ao invés, né, de eu estar apitando ou não apitando, eu estaria gravando aqui nesse mapa meu 01. O apito seria 1, por exemplo, né, e a não detecção seria 0. Tá? Então, né, é a codificação aqui de um bit. Escala de cinza em 8 bits. Né? A escala de cinza em 8 bits é o mais comumente usado hoje, tá, gente? Por quê? Porque o nosso modelo computacional hoje, né, ele geralmente é baseado no byte. E um byte, né, tem 8 bits, e geralmente isso aqui é a estrutura mínima que eu ocupo para representar qualquer coisa. Né? E se eu pego 8 bits lá, o que, que são, né? Se eu pego 8 bits, né, que é um byte, o que, que eu estou falando? Que o maior valor que eu tenho é 4, 1, 2, 3, 4. Que se eu passar esse cara aqui para inteiro, né, e falando que todos os dígitos são significativos e não tem dígito de sinal, o maior cara vai ser o 255. E o menor cara, né, vai ser o 0. Então, entre 0 e 255 eu tenho 256 valores, tá? Por isso que é o tipo mais usado, né? Porque ele está respeitando aí a estrutura que a gente tem básica, conceitual aí do meu sistema operacional, beleza? Então, o sistema, né? Quando eu estou falando de escala de cinza, ele pega esses 8 bits, que é um byte, tem 256 níveis de cinza por pixel, né? Se eu imaginar, você pode falar assim, não, não tem 256, tem 254, porque o branco não é um nível de cinza e o preto não é um nível de cinza. Legal. Então tem o branco, o preto e 254 níveis de cinza. Legal? Né? Onde que o 0 é o preto e o 255 é o branco. Este modo é recomendado para armazenar imagens em preto e branco, né? Guardando tons contínuos. Tá? Gente, imagem colorida, ela é muito boa para avaliação humana, né? Mas para avaliação computacional, a gente vai perceber que quanto menor for essas escalas aqui, ó, né? E vocês estão vendo isso lá com o Gustavo em IA, né? Quanto menor for esse número de níveis, maior vai ser o meu acerto, né? Geralmente todo algoritmo, quando eu tenho caras que são muito próximos, ele vai ter uma certa dificuldade de definir, porque quando a gente fala de IA, a gente não está falando
né, de uma coisa que ela não é que é digital, né, que eu tenho um item bem definido para cada valor ali, né? Eu estou falando de algo que vai trabalhar com o item mais próximo. Então, é legal esse semestre, né, de vocês que casa IA com computação gráfica por causa disso, porque a gente vai entendendo o porquê de algumas coisas, né? Porque a IA nada mais é do que a replicação do nosso modelo de inteligência, né? Nós humanos não conseguimos fazer nada que vai muito além do que a gente é palpável para nós, né? Então, assim, por exemplo, nós temos muita dificuldade de entender a quarta dimensão. Mas se a gente falar assim, não, a quarta dimensão é o tempo. Não, beleza. Né? Você vai conseguir lembrar ontem nesse horário onde você estava. Então, a quarta dimensão ficou clara. Né? Mas aí a quinta já fica complicada. Pô, e a quinta aqui? Né? Se o meu tempo, a outra é o quê? O que eu vou pôr de variante ali? Então, a gente costuma estar muito ligado ao nosso modelo. Então, este modelo é recomendado para armazenar imagens, né, em preto e branco, guardando tons contínuos, né, que são as escalas de cinza. Tá? E o RGB, que é o modelo que a gente usa muito em ambiente gráfico, que é o 24 bits, né, ou True Color, tá? Ele é 24 bits por quê? Porque ele usa 3 camadas de 8 bits, né? Então ele vem aqui, ó, usa 3 camadas de 8 bits. Né? E fazendo essa multiplicação aqui, eu chego aos meus 16,7 milhões de variações de cores que eu tenho. Né? Então, eu tenho cada cor representada em 8 bits, 1 byte, permitindo 256 níveis ou valor por cor, né? Onde o valor 000 equivale ao preto e o valor 255, né, equivale ao branco. Tá, gente? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver o valor aqui em vez de 000, né, eu tiver o valor aqui, ó, 255,0,0, tá? Pressupondo que eu estou partindo de uma escala RGB. Deixa eu pôr outra cor aqui, que esse vermelho não está ficando legal. O amarelo. E aí? Esse cara aqui, que cor que é isso? Né? É o vermelho mais forte, né? Então, é o vermelho de maior intensidade. Beleza? Então, e por que isso, gente? Aqui também vem, né, advém de uma limitação técnica, né? Porque quando eu vou construir o sensor de captura, o meu sensor ele é calibrado para poder capturar um espectro, né? E o que é feito aqui é exatamente 3 sensores, cada um pegando uma faixa espectral da luz diferente, que tem cores diferentes, né? Então, ele vai pegando de forma separada aqui, tá? Porque senão eu teria que ter algum tipo de sensor que conseguisse pegar esse negócio já múltiplo, né? E em questões técnicas é muito mais difícil fazer isso. Tá? Tanto que se a gente pega um vidro, né, e coloca ele para luz, a gente vai perceber que ele vai gerar espectros de cores diferentes ali, né, saindo do outro lado. Tá? Ou a própria chuva, né, com o sol, quando forma o arco-íris, tudo tem a ver com essa questão do espectro de luz que está sendo trabalhado. Essas 3 cores são conhecidas como primárias. Tá? O sistema é baseado na combinação da luz emitente por 3 pontos de luz. Né? Essa combinação é chamada de aditiva. Uma combinação muito eficiente quando a minha fonte emissora de luz, né, é uma fonte externa, não ser externa, é uma fonte que tem incidência direto naquilo que eu estou representando.
Tá? Então, a gente percebe, por exemplo, que a impressora, né, com o papel, a fonte, já não é uma fonte que ela é direta, né? Ele vai trabalhar com o sistema oposto, ele já não trabalha mais com esse esquema aditivo aqui, RGB. Tá? Né? E se a gente for perceber, dificilmente as cores vão ser coincidentes. Beleza? Tranquilo até então? De boa? Só vai dando feedback aí, hein? Legal. Então paramos aqui. Por que eu fiz um review? Porque ficou faltando, né, o último tipo de codificação, que é a paleta de cores. Tá? Então, a cor indexada, né, ela pode ter radiometria de 1 a 8 bits. Tá? Quando ela é de 8 bits, né, ela também é conhecida como 256 cores. Então, se vocês voltarem lá na década de 90, nos sistemas gráficos da década de 90, né, então, as primeiras versões do Windows, por exemplo, ou do Mac, vocês vão ver que ele se limitava, né, eu tinha versão de 16 cores, e eu tinha versão de... Eu tinha 16, né? Em teoria eu tinha 16, 32, 64, 128, 256. Mas o mais comum para a gente foi o 16 e o 256. Tá? E isso dependia de quê? Né? Dependia aqui da radiometria da imagem. Tá? Então, os primeiros computadores, né? Esse aqui, quer ver aqui, ó? Vamos pegar um cara qualquer aqui. Eu peguei um avançado demais aqui. Deixa eu achar um aqui, né? Já está muito avançado. Aqui. Então aqui, ó, né? Esses caras aqui, ó, né? Eu já tinha aqui a questão, né, da radiometria. Esse cara aqui, qual que era a radiometria dele? De 4 cores. 1 bit, né, Yuri? Então, por quê? Né? Essa tecnologia aqui era de fósforo, né? É aquilo que eu falei, e aqui é legal que cai naquela questão que eu falei. O 01, né, a gente fala que é o preto ou branco, tá? Mas esses terminais aqui, né, tinha o verde, né? Então, o 0 era o preto e o 1 era o verde, era o cinza. O que definia essa cor não era o que estava representado lá no modelo computacional, era a tecnologia do dispositivo de exibição. Então, quando eu ia comprar um monitor, né, eu escolhia se eu queria o meu terminal verde ou o cinza aí, né? Ó. Opa. Aí, ó. Tá vendo? Então, repara que, computacionalmente falando, a imagem era de geometria 1, 0, 1. Mas esse cara aqui, ele mostrava um como cinza, né? E esse outro cara aqui mostrava um como verde. Tá? Por isso que eu falei, né, que depende do dispositivo de saída. Legal? Aí depois, né, a gente passa a ter aí, já lá no início da década de 90, né, 90 e alguma coisa, o Windows 3.1. Ó. Então, o Windows 3.1, ele já tinha, né, ele já trabalhava as suas primeiras versões com 16 cores. Estou tentando achar uma imagem aqui, mas... Aqui, essa aqui é legal. Olha para vocês verem aqui, ó. Né? Então, aqui embaixo, tá vendo aqui, ó?
eu tinha as cores aqui, ó. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, esse cara aqui já tinha 32 opções de cores aqui, né? Para serem trabalhadas. Era a paleta de cor dele. Tá? Então, ele não trabalhava, né, com esquema aditivo. Tá? Ele tinha lá, né, o tamanho, a radiometria dele, da imagem, e ele trabalhava com essa radiometria. Né? Tudo estava em cima dessas quantidades de cores. Tá? O 16 era o DOS, né? Então, aqui no DOS, ó, eu já tinha uma paleta de cores que já me permitia, né, ter um número menor de cores, mas tá vendo que ele já fazia o amarelo, né? Ele fazia aqui diferentes tonalidades de azul aqui, né? O preto e o branco. Então, quando a gente falava da paleta de cores, tá? A gente falava qual que era a radiometria, dentro daquela radiometria eu falava quais que eu representava. Então, aqui é um exemplo de uma paleta de 16 cores. Né? Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a cor 4 é a cor vermelha, tá vendo? A 2 é a verde. Né? E aqui tinha um problema, né, gente? Porque é o seguinte, imagina só, essa paleta aqui, ó, né, vamos supor que o meu captura guardava a cor vermelha como 8, mas esse software que abria essa cor aqui como 8. Então, ela abriria de uma cor totalmente diferente, tá? Por isso que os padrões, né, os tipos de arquivos, os padrões de arquivos, eles eram tão importantes naquela época. Porque é ele que ditava como que a imagem teria que ser exibida. E hoje ele é tão importante por quê? Porque hoje é ele que fala como que a imagem, né, ou áudio ou vídeo está sendo compactado. Tá? Então, é a importância, né, do tipo, né, do padrão de formatação que a gente tem. Tá? Então, aqui, né, aqui, ó, o mais comumente usado é o 256 cores, por causa daquela questão do byte. Tá? Neste modo, cada pixel assume um valor presente numa paleta de 256 cores. Né? Existem vários tipos de paletas, é aquilo que eu falei. Né? Então, se eu uso uma paleta na hora que eu capturo e outra na hora que eu exibo, a minha imagem vai ser exibida totalmente diferente daquilo que ela foi capturada. Programas de manipulação permitem customizar uma paleta e criar uma nova, fazendo uma amostragem da imagem a ser convertida. Né? Este modo é útil para aplicações multimídia para publicar na web. Tanto que o Photoshop, até muito pouco tempo, não sei se as versões atuais ainda têm, trabalha com o conceito de paleta de cores. Legal? Aqui um outro exemplo, né? Uma paleta de cores de 256. Então, repara aqui, ó, né? Aqui, ó, essa cor aqui é a cor indexada 4, né? A quinta cor, tá? Porque ele começa do 0 aqui. Em RGB é essa cor aqui, beleza? Então, se eu tenho restrições, né, no meu ambiente, que eu não consigo representar todas aquelas, tá, gente? Ô, Cristiano, que restrição pode ser essa? Né? Eu posso imaginar o seguinte, eu estou fazendo um dispositivo que a precisão do meu componente emissor de luz, ela não é uma precisão tão boa igual é de um monitor, por exemplo. Tá? Então, eu estou falando de um hardware com recursos mais escassos. Né? Então, o que eu vou ter que fazer é exatamente modelar aqui qual que é a minha paleta para eu saber, né, que cor que vai. E em IoT isso está começando a ser muito comum de novo, tá, gente? Em IoT isso aqui acontece muito. Né? Porque a gente está falando, uma lâmpada Wi-Fi, ela não vai conseguir fazer né, a True Color lá. Tá? A não ser que seja uma lâmpada muito top. Né? Se a gente pegar uma lâmpada aí da Philips, uma lâmpada mais top, ela vai fazer, mas, né, as Xing Lings não vão fazer isso. Então, eles usam meio que uma
paleta de indexação de cores. Né? Aí você vê que quando você usa outro aplicativo, que não é o aplicativo daquele fabricante ou compatível com ele, você pede para a lâmpada ficar roxa, ela fica, não sei, verde. A cor nada a ver. Tá? Porque né, ela tem a limitação e alguém fez uma paleta ali para aquela cor. Ô, gente, e outra coisa que é muito relevante, né, da gente sempre pensar, tá? Principalmente quando a gente fala de engenharia de computação, isso fica mais evidente, né? Tecnologia aqui, ó, ela é cíclica, beleza? O que a gente pode fazer é subir no nível aqui, né? Mas, geralmente, todos os problemas que foram enfrentados no passado, eles vão voltar no futuro em alguma linha do tempo. Né? Então, no passado, a gente tinha problema com capacidade de memória de armazenamento dos dispositivos. Né? Aí isso deixou de ser um problema por um bom tempo. Hoje, com a IoT, isso volta a ser um problema. Né? Então, se aqui no tempo o problema de armazenamento ele era esse ponto aqui, ó, né? Ele deixou de ser um problema, mas uma hora ele vai voltar a ser, beleza? Capacidade de tela, a mesma coisa. Né? Capacidade de processamento, a mesma coisa. Então, com a IoT, a gente está voltando a ter todos esses problemas que a gente não tinha no passado, tá? E não só a IoT, né? Outra coisa, por exemplo, com nuvem, eu estou passando a ter uma série de problemas que eu não tinha até pouco tempo atrás, tá? Aliás, eu estou passando a ter problemas que eu já tive há muito tempo atrás, deixei de ter por causa da evolução e voltei a ter agora. Tá? Então, por exemplo, em nuvem, né, você fala assim, mas nuvem é elástico, é altamente escalável, né? Só que a gente tem que lembrar que a nuvem é elástica, né? Mas o custo dela também é elástico, mas o recurso financeiro que você tem para pagar ela é elástico. Entenderam? Então eu passei a ter um problema que é o quê? Né? Eu tenho que voltar a fazer software, que eu tenho que preocupar com o quanto que eu gasto de banda, eu tenho que preocupar de conseguir transitar a informação completa, consumindo menor, né, quantidade de dados possíveis. Tá? Uma coisa que até 5 anos atrás, a pessoa fala, isso agora é bobeira, né? Não precisa mais. Não, precisa. Né? Eu tenho que preocupar em otimizar a minha solução para que ela gaste a menor quantidade de processamento possível. Né? Há um tempo atrás, não, mas a gente agora tem processador que está acima. Né? Hoje a gente tem a tecnologia, mas não temos o dinheiro, né, para pagar se tiver na estrutura de nuvem. E antigamente a gente não tinha tecnologia. Legal? Então, assim, é muito bom sempre a gente voltar nos problemas do passado, porque esses problemas eles sempre vão ser reais num ponto do nosso presente, né? Que é se a gente for analisar do passado, era o futuro. Entenderam aí, pessoal? Ficou muito viajada essa filosofada final aí. E aí? Beleza? Só. Aqui dá até porque, ó, fala o Igor, o João, o Yuri, o Bruno, o Igor, o Matheus, o Yuri, o Igor. Acho que eu vou começar a pontuar aqui pela participação de respostas aqui, ó. Vou fazer pegar todas as gravações, fica o chat, né? Vou fazer uma estatística de participação lá no chat e vai ter uma pontuação em cima disso aí, entendeu? Aí a gente sabe aí como é que tá o negócio. Agora todo mundo comenta, né, Vitor? Essa é a intenção. Ô, gente, e as imagens multiespectrais, tá? É a tecnologia que, por exemplo, o raio-x vai utilizar, né? O satélite vai utilizar, a tomografia vai utilizar. Então, o que é isso, né? O mais comum da imagem, né, é a gente capturar a partir de luz e sombra, tá? A gente pega, né, as ondas das 3 faixas aí de iluminação e faz essa captura. Mas se eu imaginar um satélite, né, aquilo que eu falei, não necessariamente um satélite é uma mega máquina fotográfica tirando uma foto lá de cima, né? Não.
tá? Ele geralmente, né, é um dispositivo multiespectral, ou seja, ele tem várias tecnologias diferentes, onde cada espectro daquela tecnologia ela é calibrada para medir a intensidade de algo. Tá? Então, eu posso ter um cara que ele é calibrado para medir a intensidade de umidade. Satélite meteorológico, por exemplo. Né? Um vai medir a umidade, outro vai medir a velocidade do vento, outro a direção do vento. E computacionalmente, a gente vai pôr aquilo no modelo matemático e vai transformar numa imagem, que é o que a gente vê, né, na televisão, no programa do tempo. Tá? A hora que o pessoal está, né, mostrando o tempo lá, é isso que está acontecendo. Né? Então, quando a gente fala de imagens multiespectrais, tá? São aquelas imagens que no processo de geração, né, de sensoramento remoto, é comum que o sistema de imageamento adquira várias bandas espectrais que vão formar uma imagem multiespectral, tá? Onde cada banda vai ter a calibragem para determinada coisa. Então, raio-x de aeroporto, eu vou ter um espectro que é metal, um espectro que é líquido, um espectro que é matéria orgânica. Né? E quanto maior for esse número de espectros, e cada espectro, quanto maior for a sensibilidade dele, melhor vai ser o meu dispositivo de captura. Né? Então, é formado por várias bandas que correspondem a várias fotos captadas ao mesmo tempo, de uma mesma região da superfície terrestre. Né? As bandas se diferenciam por serem obtidas por sensores calibrados para faixas diferentes de espectros eletromagnéticos. Tá? Então, se a gente pega os satélites, por exemplo, do INPE, né? Lá tem satélites de 11 espectros, 18 espectros, 32 espectros. Né? É assim que eles conseguem gerar todos aqueles dados em relação ao território. Né? Então, aqui, ó, as bandas representam respostas a alvos terrestres que são filtrados em diversas faixas espectrais que podem ser visualizadas em níveis de cinza, por exemplo, né? Ou podem ser combinadas para sintetizar imagens coloridas, como mostrado na figura. Gente, essas três imagens aqui, ó, não sei como é que está a exibição aí para vocês, elas foram capturadas na mesma área, tá? No mesmo instante. A diferença é que cada uma é de um espectro diferente. Né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui ela pode estar pegando vegetação, essa aqui pode estar calibrada para pegar água, né? E essa aqui pode estar calibrada para pegar solo. Na verdade, aqui são as duas, né? Essa aqui é a combinação das duas, beleza? E depois a gente monta, né, numa imagem final com o que a gente quer ter de resultado, tá? A partir de um processamento digital de imagem, né? A gente vai fazer uma sintetização aí desse item. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó. Repara que esses detalhes aqui, ó, eles não têm visibilidade nenhuma aqui, ó. Por quê? Esse cara aqui não está preocupado em pegar água. Né? Esse cara aqui está preocupado em detectar o que é vegetação e o que não é. Ponto. Esse aqui está preocupado em detectar o que é água e o que não é. Então, repara que aqui, ó, essa região ela fica um pouco, não sei se o de vocês está um pouco mais claro. Deixa eu tentar desenhar aqui mais ou menos onde que é. Aqui, ó, essa região aqui, ó, né, ela está com uma cor um pouco diferenciada. Né? Essa parte dentro aqui, ó. Por que ela está com uma região um pouco diferenciada? Porque se ela é vegetação, isso aqui é algo que pega umidade, vegetação tem um grau de umidade. Lógico que não tanto como um rio, por exemplo. Entendeu? Né? E aqui não está tão em evidência, porque aqui é um tipo um solo que minha umidade é muito baixa. Né? Se fosse um deserto, isso aqui estaria muito menos em evidência ainda, né? Com uma discrepância muito maior de cor, por exemplo. Entenderam o que é o multiespectral? E, Vitor, acho que não deu certo a estratégia, não. Beleza.
Isso não é uma cidade? Eu acredito que não, viu? Eu acredito que não é uma cidade, não. Depois a gente pode olhar, essas imagens são do INPE, depois a gente pode até olhar lá, da fonte lá, o que que é. E, gente, e o formato, né? Então, lembra que eu falei que o formato, né, no passado continua importante, tá? Mas era muito importante para eu saber como que estava representado, somente quando eu não trabalhava, né, na sua maioria, com, por exemplo, o RGB, tá? E hoje, né, é muito importante, principalmente para eu saber a questão de compactação, tá? Então, os formatos de armazenamento de imagem digital, né, eles são sempre arquivos binários, né, não tem outro jeito de ser feito, com formatos específicos, tá? Ô, gente, muito cuidado que a extensão de um arquivo, né, a gente já viu isso numa aula anterior, ela é um recurso que o Windows utilizou para vincular o aplicativo que deveria abrir um determinado formato de imagem, tá? Mas o que define a extensão de um arquivo não é ele ser ponto alguma coisa. Legal? Então, assim, né? O fato de um arquivo ser ponto PNG, não necessariamente ele está no formato PNG. Né? Isso é um recurso que o Windows usou e como, de certa forma, isso facilitou o entendimento humano, foi universalizado. Tá? Mas o que define, né, o formato ali da imagem, né, o que é utilizado por maior parte dos sistemas operacionais para detectar qual que é o formato de uma imagem, é o chamado números mágicos, que a gente já viu, né? Ou a assinatura, né, do arquivo, que a gente já viu numa aula anterior que eu mostrei para vocês, que cada formato tem uma assinatura. Vocês lembram disso? Beleza. Né? Então, isso é importante a gente ressaltar, porque como a gente tem um uso muito grande de Windows, pensando em usuário final, né, pode ser até que eu encontre materiais que tenham isso como verdade absoluta, e não é. Tá? Então, em geral, os arquivos de imagem, eles contêm, né, um cabeçalho, tá? E um corpo, que são os dados da imagem propriamente dito. Né? Então, o mais comum hoje é a gente ter um cabeçalho, e esses cabeçalhos, eles estão cada vez mais completos, tá? Então, esses cabeçalhos hoje, a gente cada vez está tendo um número maior de informações nele. Então, na hora que eu tiro uma foto do meu celular, eu posso, por exemplo, falar, olha, eu quero que essa foto tenha marcado a coordenada, né, de onde que ela foi tirada, latitude e longitude. Inclusive, os softwares usam isso, né? O Google Fotos, se eu procurar fotos que eu tirei em BH, pá, ele vai olhar todas as fotos que lá no cabeçalho tem essa informação e fala assim, essas fotos todas são de Belo Horizonte. Que, por outro lado, pode ser um risco, né, gente? Porque a gente, então, por exemplo, tem muita gente que não, vamos supor, tem filho e não gosta de tirar a foto do filho com o uniforme da escola por segurança. Só que tira a foto do menino na porta da escola, né? Não sei, borra o uniforme para não ver o uniforme, mas a foto está lá com a coordenada de onde que a foto está sendo tirada. Então, você consegue perceber, olha, essa pessoa frequentemente nesse horário, ela está nesse local. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque aqui no cabeçalho, né, vão campos informativos, né, que são da imagem e vão campos informativos, né, adicionais, que cada vez a gente tem colocado mais campos nessa imagem. Tá? Então, nos cabeçalhos dos arquivos de imagens digitais, existem informações do tipo quantas linhas que ela tem, então é uma informação, né, importante no ponto de vista computacional, quantas colunas que ela tem, né, qual que é o número de bits utilizado na representação radiométrica da imagem, então me fala qual que é a radiometria, né? Olha essa aqui, ó, tem as referências geográficas, que pode ser um risco para a segurança, né? Tem a resolução horizontal, a resolução vertical,
o número de bandas da imagem, tá? Então, se ela, né, principalmente hoje, esses celulares de mais câmeras, né, tem tirado com alguns recursos a mais que pode, eu posso ter as originais ali que tem questões diferentes de banda. Tem, Luiz, nós vamos fazer alguns códigos que faz isso, tá? A gente vai ver tudo da imagem. Beleza? A gente vai fazer isso tudo aí, a gente vai brincar muito com isso daqui para frente agora. Né? Tem o tipo de compressão usado para guardar dados, porque computacionalmente é importante, né? Porque eu tenho que descompactar para voltar a imagem novamente, né? Data e hora de aquisição, tá? Tipo de sensor que capturou a imagem, né? Dados paramétricos dos sensores e outras informações relevantes. Beleza? Isso aqui, gente, parte dessas informações, elas são obrigatórias num formato, partes são opcionais. Tá? Então, por exemplo, se eu tirar uma foto digital em JPG numa máquina digital mais antiga, ela não vai ter referência geográfica. Né? Até porque, provavelmente, né, a máquina não tem um GPS para saber onde que ela está. Tá? Então, não vai existir essa informação. Então, um padrão, né, ele tem cabeçalhos, inclusive, diferentes quando se fala de campos informativos que não são específicos, né, da questão representação computacional da imagem. Legal? Os dados da imagem digitais podem ser gravados em sua totalidade ou com auxílio de uma compressão. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de JPEG, quando a gente fala de GIF, elas são formatos, né, de compressão de imagem. Tá? Elas não são, né, gravadas em totalidade. Por isso que até muito pouco tempo atrás tinha até um preconceito a essas imagens, falando que se perdia muito a qualidade. Né? E era muito verdade à época. Hoje a gente já tem aí como o tamanho, né, que a gente tem como aceitável para um arquivo hoje é muito maior, a gente perde muito menos na compactação. Né? E os programas que importam imagens digitais, primeiro, né, eles leem o cabeçalho da imagem, tá? Em seguida, ele decodifica essa informação para saber quais os dados da imagem são gravados e, por fim, eles leem os dados da imagem. E aqui alguns formatos. Né? Então, por exemplo, o BMP, que é o Windows Bitmap, tá? É um formato nativo do Windows que é capaz de armazenar cores em até 24 bits. Dependendo do software que eu estou usando, ele até me pergunta, você quer salvar com quantos bits? Né? O TIFF, né, ele foi desenvolvido em 1986, tá, pela Microsoft, uma tentativa de criar um padrão para imagens geradas por equipamentos digitais. Né? A Microsoft sempre querendo ditar o padrão ali universal, né, partindo dela. É capaz de armazenar imagens True Color, né, de 24 ou 32 bits. Tá? O 24 aqui, né, porque a gente está usando o RGB e o 32 porque além do RGB a gente está usando ou transparência ou sombreamento. Né? O Igor até citando, né? O TIFF era muito usado para enviar arquivos editáveis para a gráfica, né? Porque o TIFF ele tinha essa questão aqui, ó, do 32. Né? Então, na época, você nem usava o 32, não era nem para transparência, não, mas você usava aquele padrão CMYK, né? Que aí dava os 32, né? Dava 4 bandas de 8. Né? Então, era por isso. Porque os dispositivos que imprimem, né, em gráfica na época, usavam essas 4, a combinação dessas 4 cores. Legal? Permite que imagens sejam comprimidas usando o método LZW e permite salvar campos informativos dentro do arquivo. Né? O GIF é muito popular, até por causa da web, né? Foi um cara que conseguiu fazer com que as imagens tivessem, para o cenário de web, uma qualidade aceitável, tanto em renderização, né, em visualização, quanto em tamanho. Né? Então, ele foi criado pela CompuServe para transmissão de imagem tipo bitmap pela internet.
A primeira versão é de 1987, né? 89 incorporou recursos de transparência. Imagens GIF são sempre comprimidas e codificadas pela especificação LZW, né? E uma das características mais marcantes é suportar apenas 8 bits por pixel no máximo, né? Se você necessitar de mais do que isso, né, parta para outro padrão. E depois veio, né, inclusive, a GIF animada, né, que são mais de uma imagem ali e com informações de cabeçalho de tempo. Tá? Tanto que a GIF animada ela não é animada em qualquer aplicativo. Né? O aplicativo ele tem que ter o recurso para ler o cabeçalho e saber o que fazer. PCX é um dos formatos, né, de raster mais antigos, né, ainda no tempo do DOS. A versão atual suporta cores de 24 bits, embora as antigas suportassem apenas 256 cores. E aqui, né, uma pergunta legal que teve na última aula, se eu não me engano, foi o Luiz que fez, sobre o HAL. Foi, Luiz? Foi você que fez essa pergunta? Quem fez a pergunta aí sobre o HAL? Testou? Não, não foi o Luiz, não. Quem que foi, então? Foi o Henrique. Henrique. Bruno, foi o Bruno, desculpa, Bruno. Estou tentando lembrar o nome aqui. Estou chutando, né? Não, mas é porque eu estava aqui tentando. O Bruno que fez, né? O que rola? Ele falou, pessoal, eu rodei um hall aqui e não aconteceu, né? O hall, gente, ele é um tipo, né? Que, por definição, ele não tem cabeçalho, tá? Olha que doideira. Ele só grava a matriz da imagem, né? Isso quer dizer o quê? Para o aplicativo que eu vou abrir o hall, eu tenho que saber qual que é a característica daquela imagem, entendeu? Então eu tenho que falar assim, olha, essa imagem foi capturada com tantas linhas, tantas colunas e com a radiometria tal, porque ela não vem na imagem. Então, os aplicativos que abrem, inclusive, te perguntam, né? Ou então, eu tenho que conhecer qual que é esse padrão. Tá? Por isso que aquele código nosso lá não funcionava, né? Ô, Bruno, na hora acho que não lembro nem se eu te expliquei isso aí, mas eu falei, ó, sua pergunta foi boa, cara, porque isso é um ponto bem relevante, né? É uma característica aí dos formatos RAW, tá? Que é o formato bruto rústico, né? Ele não vai ter isso daí, tá, gente? Então, aqui a gente fecha o nosso conteúdo da primeira parte da nossa disciplina, beleza? Né, aonde que a gente pegou e todo o conceito básico sobre computação gráfica, sobre imagem, né, sobre como trabalhar a imagem. Legal? Agora a gente vai começar aí, né, depois da nossa avaliação, a gente vai começar aí uma combinação aí de ir colocando teorias junto com aplicações mais práticas em relação ao problema. Legal? Pessoal, como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá boa? Tranquilo? Beleza. Então agora, né, antes do intervalo, o que rola? Deixa eu... Podemos fazer até nesse arquivo aqui mesmo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Então aqui, ó. Ambiente para a próxima etapa. Gente, não precisamos ter isso aqui hoje, tá? Depois, se alguém quiser testar aí, né, no ambiente da Google, como é que fica, se quiser me dar um retorno aí, vai ser muito bem-vindo. Né? Vou dar uma conferida aí com o Gustavo também. Mas a gente vai precisar instalar o Python, tá? Qual? Última versão estável do Python. Né? Então, vamos vir aqui. Python download, python.org.
Tá? A última versão hoje é a 3.8.5. Né? Acho que não é o último estável, não, mas pode ser, não tem problema não. Tá? Instalar para o sistema operacional, né, que você utiliza. Tá? Se você utiliza o Windows, instala para Windows. Se você utiliza Linux, instala Linux. Se você utiliza, né, Mac, instala para Mac. Beleza? Além disso, né, nós vamos ter que instalar uma IDE de programação. Tá? Eu sugiro a PyCharm. Já ouviram falar dessa ideia? Sim, né? Se quiser usar o Visual Studio Code, pode, tá, gente? Né? O PyCharm é dessa empresa aqui, JetBrains, gente. Não sei se vocês conhecem as ideias deles, mas eles são muito bons em ideias. Tá? Muito bons mesmos, né? Se vocês pegarem as ferramentas aqui, ó, eles têm ferramenta para tudo que vocês imaginarem. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, PHP, Ruby, né? Para web, para C++, para Dot, né? Família Dot. E não sei se vocês sabem do detalhe, é pesado, eles são bem pesados. Como aluno, a gente tem a licença free, tá? Que é renovada anualmente. Né? Aqui vai te ensinar como é que faz e sai muito rápido, tá? Eles pedem os documentos, que é a carteirinha da UNA e um comprovante de matrícula. E como agora tem um e-mail de aluno, né? Se você usar o e-mail de aluno, sai mais rápido ainda. Né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Educação aqui, ó, edu, tá? No nosso caso, a gente nem vai precisar, né, desse aí não. A gente vai baixar essa opção aqui, ó. Tá? O PyCharm Community. Legal? Então, né? PyCharm. Opa. Colocar aqui o endereço. Mesma coisa, né? Baixar. Aqui ele veio para o Windows, porque ele já detectou que eu estou com Windows. Mas, né? Baixar, opa, conforme o sistema operacional que você utiliza aí. Oi, gente, estou apanhando aqui do negócio. Aqui, cadê a letrinha? Está aqui. Eu recolhi a barra aqui, ela mudou de lugar. Então, isso aqui é o que a gente vai precisar aí, né, de ambiente. Se quiser usar outro, beleza, né? Hoje a gente não vai precisar de nenhum desses dois. Ô, Anselmo, o link da aula sempre segue o mesmo padrão. É assim, ó, bit.ly/cg, né? Aí a gente já teve a aula 01 e a aula 02. E tivemos a prática 01 e a prática 02, beleza? Então, vai seguir isso daqui. Né? Prática 01 e prática 02. Esses aí são os 4 links do material que a gente está usando. Então, gente, isso aqui é o que a gente vai precisar de ambiente. Né? Depois, na próxima semana, eu vou usar o PyCharm, que eu tentei que baixar os dois, minha máquina não tem nenhum dos dois instalado ainda. Eu vou ter que baixar aqui para a gente poder fazer isso aí. Hoje, né, nós vamos falar um pouquinho de Python. Quem aqui nunca ouviu falar de Python aí? Né, a gente põe revisão, mas revisão a gente já ouviu falar, né? Acho que ninguém nunca ouviu falar de Python, né? Gente, vocês vão ver que é uma linguagem bem tranquila, né?
A sintaxe é muito parecida com Pascal e Basic, tá? Não é muito parecida com o que a gente está acostumado, né? Que a gente está muito acostumado com a sintaxe de C, C++, Java, C Sharp, né? Dessas variações aí. O Python, ele é muito parecido com C Sharp, desculpa, com Basic e com Pascal, legal? Muito tranquilo de fazer, né? Então, eu acho que as primeiras coisas que a gente vai estranhar muito está muito associado, inclusive, à simplicidade dele, tá? Então, o que, que a gente vai estranhar muito aqui nele? Opa, eu queria dar um zoom mais aqui. Não dá não, né? Então, vamos ver isso aqui, beleza. A primeira coisa que a gente vai estranhar muito... Queria esconder, isso aqui não esconde não, mas aqui tá bom. Deixa eu só abaixar isso aqui então. Aqui. É isso. Né? A primeira coisa que a gente vai estranhar muito é que ele não utiliza ponto e vírgula para finalizar instrução. Né? Isso que eu acho que é a primeira coisa que a gente estranha, isso aí, né? A gente está tão acostumado com ponto e vírgula, né? É igual os ambientes da JetBrains. A primeira coisa que a gente estranha é que você não precisa ficar salvando, tá? Ele já é autopersistente, igual o documento aqui do Docs. Né? Então, no início, você fica toda hora querendo salvar o negócio. E, na verdade, o errado é ter que salvar. Né? Não é... Não, né? A gente acostumou tanto com o ruim que o bom a gente estranha. Tá? Então, nele, como que eu vou definir a instrução? Tá? Uma instrução deve ocupar uma linha, né? Ou utilizar uma instrução por linha. Tá? A primeira coisa do Python é isso aqui. Né? Repara que uma é consequência da outra. Né? Então, eu não utilizo o ponto e vírgula para finalizar a instrução. Eu toda hora coloco, não tem jeito. Né? Depois que a gente acostumou, é complicado a gente lembrar. Tá? Mas ele não tem o ponto e vírgula. Tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Uma instrução por linha. Né? Acho que a primeira esquisitice dele vai ser essa. Beleza? A outra coisa que a gente também talvez vai estranhar um pouquinho é que a declaração de variável é implícita. Né? Quem já trabalha com PHP, com JavaScript, até que já está acostumado com isso aqui. Né? O João já falou outra ali, né, João? Que eu ia falar agora aqui, né? Então, deixa eu pôr do João aqui, que já que ele falou aqui, ó. Né? O delimitador de bloco não é o abre chaves e o fecha chaves, e sim a indentação. Né? Isso aqui é outra coisa, né? Indentação, cada lugar que você lê está escrito de um jeito, tá? Até hoje eu não sei qual que é o certo aí. Mas o que importa, né, é isso daqui, tá? Né? Então, o delimitador, ficou ao contrário aqui, de bloco não é o abre chaves e fecha chaves, e sim a indentação. Tá? A outra coisa é o seguinte, ó, a declaração de variável é implícita. Ou seja, coloca-se o nome e atribui um valor. Né? E a partir daquele momento, aquela variável tem aquele valor. Tá? E a tipificação também é dinâmica. Ou seja, o tipo da variável depende do valor recebido.
Ô, gente, a gente tende muito a querer falar que algo é melhor do que outro, né? Só que tudo isso aqui vai ter os seus prós e contras, né? Então, se a gente for estudar lá sobre projeto de linguagem de programação, isso aqui vai perder em confiabilidade, mas vai ganhar em flexibilidade. E se eu estou trabalhando, por exemplo, com análise de dados, com questões que eu não tenho uma rigidez, né, em como o dado vem, porque ele vem de múltiplas fontes, isso aqui é extremamente positivo. E o outro é negativo, tá? Então é muito difícil, né, a gente conseguir definir, tá, o que é bom, o que é ruim. Então eu acho que se a gente conseguir, né, guardar pelo menos esses quesitos básicos aqui, a gente vai começar a se dar bem com Python. A gente vê que é uma linguagem que está ganhando muito espaço, né? Principalmente aí na parte de análise de dados, né? Para a web, eu particularmente acho que não é a melhor opção. Para a web, né, eu usaria uma linguagem como mais isso, mas se eu estiver trabalhando com questão realmente de imagem é legal, principalmente mais tem as bibliotecas desses, né? Ela já é OpenCV que a gente vai usar. Ela é comum a vários ambientes, então não faz diferença. Mas ela vai nos dar uma flexibilidade legal. A outra coisa legal aqui para a gente também, né? Não tem vetor, né? Utiliza lista. Né? Qual que é a diferença de vetor para lista? Gente, o vetor, o tamanho dele é estático, né? Uma vez definida, ele não pode mudar. Tá? A lista não. A lista ela é dinâmica. Né? Então, ele usa o conceito de lista. Ele não tem vetor. Opa, toda hora eu aperto o botãozinho errado aqui. Ele usa lista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei que é o nosso ponto de partida. Beleza. Não, só isso mesmo. Tá? E vamos ver então, né, como é que esse negócio funciona. Vamos ver aqui como é que esse negócio funciona. O Python, ele tem os conceitos, ele tem suporte à orientação, né? Eu posso programar sem orientação, mas eu posso trabalhar com orientação, tá? Aí ele vai ter, né, o Vitor, geralmente esses quesitos, inclusive vai dar, né, do polimorfismo, está muito ligado, inclusive, a essa questão de ter o suporte, né? De ter aqui a questão cadê? Aqui. Opa, não, isso aqui é a nossa avaliação aqui. Essa questão aqui de ter a tipificação dinâmica, né, faz com que eu não consiga fazer a sobrecarga, né? Eu passo a ter problema de sobrecarga, já que as coisas vão mudando. Que vai ser comum também no JavaScript, a gente vai enfrentar problemas muito parecidos. Então, nós vamos utilizar esse cara aqui, ó. Vocês já devem ter usado ele aí. Opa. Então, hoje, nós vamos usar esse cara aqui para a gente fazer os nossos testes. Beleza? Então, vamos lá. Já usaram esse ambientezinho aqui? Ele é um IDE, suporta um monte de linguagens diferentes, né? E o plano gratuito dele já nos dá muita coisa para a gente usar. Muito legal. Os planos pagos, aí nem se fala. Você pode trabalhar em times, né? Realmente você pode abandonar o seu ambiente ali, local ali, para
Resolvido. Então, aqui deixa eu criar uma pastinha nova aqui que eu vou chamar ela de CG. Então, eu tenho minha pastinha CG aqui, estou nela. Opa, cadê? Cadê CG? Opa, estou na CG, legal, né? E aqui, então, né, eu vou criar uma nova pastinha aqui que vai ser aula 01. Estou na minha aula 01. Tá? Vocês podem logar com a conta do Google de vocês, que já vai vir aqui, não vai pedir cartão de crédito, não vai pedir nada, né? E aqui, ó, nesse cara aqui, ó, ele vai criar um novo código. Então, eu escolho a linguagem aqui, ó, né? Pode ser Dart, pode ser Python, pode ser Java, pode ser Node, pode ser C, C++, Ruby, HTML, CSS, JavaScript, Esquema, Go, Rust, ClojuRe, Haskell, Kotlin, QBasic, Fortran, Low Code, Brain F, né? Olha aí para vocês verem. Ó. Julia, PHP Web Server, PHP Client, SQLite. Né? Aqui tem os templates, ó, que você pode criar a partir deles. Tá vendo? Ó. E também você pode importar um projeto do GitHub. Legal? Vamos criar o nosso aqui, Python. Então, vou chamar de revisão. Criei. Ele já está usando a versão 3.8.2 aqui do Python, tá vendo? Aqui, ó. Né? E aqui está o meu código. E se eu não me engano, se eu passar esse URL, vocês conseguem, inclusive, executar aí. Legal? Então, o Python, né? O pessoal fala aí, né, que reza a lenda, se você não fizer o Hello World como primeiro, você não aprende uma linguagem, não é isso? Já ouviram falar disso? Então, vamos fazer o Hello World. Print. Hello World. Tá? E vamos rodar aqui, ó. Rodou meu Hello World, lindo, maravilhoso, né? O meu código está funcionando. Né? Meu Python está funcionando. Não falou que não usava ponto e vírgula? Beleza? Pessoal, como é que está o de vocês aí? Funcionou? Levanta a mão, faça um joinha aí. Né? Sem o ponto e vírgula. Sem pôr ponto e vírgula, não mostra erro ali, não. Né? Valeu, Luiz. Todas as linhas você vai me chamar a atenção do ponto e vírgula. Né? Pode ficar tranquilo. Legal, gente? Aquilo que eu falei para vocês, declaração de variável. Né? Então, eu vou pôr aqui nome, recebe Cristiano. Beleza? Então, print nome. Rodamos de novo. Olha lá. Hello World, Cristiano. Tá. Nome recebe 20. Print nome. Então, repara que minha variável nome, que era uma string, passou a ser um int, né? Passou a ser um int ali, porque eu atribuí um valor int para ela. Legal? Aí agora que as coisas começam a ficar esquisitas, né? Que é os comandos que a gente está acostumado com a sintaxe lá de C, né? De Java. Então, opa, aí eu fazendo ela já aqui, né? Então, aqui, ó, se o nome for maior do que 20, for maior do que 10, aqui eu ponho os 2 pontos, né? E embaixo, repara que ele já identou para mim, mas se eu tivesse com o editor que não identasse, eu teria que identar, tá? Print maior do que 10.
E aqui embaixo, ó, eu vou pôr recuado, print, outro, print. Vou rodar meu código, né? Então aqui, ó. Vamos mudar aqui o meu nome aqui, eu vou passar ele para 5. Repara aqui, ó. Então, o outro print, o que define se ele está dentro ou não de um bloco é a indentação. Tá vendo aqui? Ó? Se eu ponho ele aqui dentro, olha lá, não apareceu o outro print. Se eu ponho o valor dele 15, apareceu o outro print. Beleza? Então, isso daqui. Se eu quiser fazer, né? Deixa eu dar um recorte aqui nesse código aqui. Recorte. Então, aqui o nosso exemplo 1. Foi o código até o if aí, né? Então, vamos ter que acostumar com os 2 pontos. Né? Repetição. Vou apagar isso aqui agora. Tá? Vou fazer aqui, x recebe 1. Né? E vou fazer agora um while. Né? Então, aqui, enquanto o x for menor do que 20, 2 pontos, né? Print, não vou esquecer da indentação. Vou escrever do outro jeito agora, porque a gente não sabe qual que é o certo, né? E vou fazer um x mais igual a 1. E aqui vou fazer um fim. Então, olha lá o meu while. Opa. Não posso, né, fazer aqui o int, ele tem que pôr aqui aquele jeito chato lá do... Opa, peraí. Aqui é igual no C, né? Que eu posso pôr aqui o percent S. Aí aqui eu tenho que pôr o percent e tem que falar que... Ou então eu posso fazer o seguinte, não, para fazer de um jeito mais simples aqui. Eu ponho aqui mais um str de x. Beleza. Que é o x-string. Ele vai pôr string com string. Olha lá. Né? Posso usar também o percent S aqui e colocar ele aqui fora. Ou posso colocar abre chaves, fecha chaves, colocar ele fora também. Né? Ou aqui dentro posso pôr com aspas simples e colocar dentro das chaves. Mas isso aqui, né, à medida que a gente for fazendo, a gente vai vendo isso aí. Tá? Então, isso aqui é o nosso while. Vamos recortar o nosso while aqui.
E vamos pôr aqui o nosso exemplo 2. Ô, Vitor, ele tem um frameworkzinho para fazer API que é super tranquilo, cara. Né? E ele tem uma biblioteca também, se você quiser fazer só consumir, fazer requisição também, que é uma request que também é super de boa de fazer, tá? Não é difícil, não. Tanto que ele tem um framework, né, para web, que também é conhecido, que é o Django, que é um framework que a programação dele é muito de boa. Ô, Anselmo, é legal vocês irem fazendo, porque a gente vai usar muito o Python, né? Então, aqui eu só estou mesmo passando esse basicão aqui do Python aqui, tá? Que é o que a gente mais vai usar, que é principalmente repetição, né? Porque como a imagem ela é uma matriz, a gente vai usar a repetição para danar, tá? E o cara talvez mais esquisito de todos aqui, nós temos 2 minutinhos para eles, né? É o for. Tá? O for, a gente fala, porque o que rola? Antes do for, vamos ver esse cara aqui. Esqueci como é que faz. Ah, tá. É um list. Aqui, ó. O que rola, gente? Ele tem o range, tá? Então, o range, ele é uma faixa, né? Esse list aqui, ele me consegue exibir essa faixa, tá? Então, ele exibe uma lista, né? O list é a lista, então ele exibe a lista. E se eu pegar aqui, por exemplo, o range, né? 10, o que ele vai fazer? Ele vai montar aqui para mim, ó. Opa, não estou, não. Engraçado, eu não listou. Tá, mas se eu vier aqui e colocar aqui na mão, que ele vai listar? Não. Deixa eu pôr aqui, ó. X recebe list. Deixa eu pôr X aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Tá vendo? O range aqui, ó, ele faz ele pega um intervalo, né? Então, eu coloco, por exemplo, se eu coloco só um valor, ele entende que vai de 0 até o n-1. Beleza? Então, aqui, ó, foi de 0 a 9. Eu poderia colocar isso aqui, ó. Eu quero começando de menos 10 e indo até 10. Né? Então, aqui agora, ó, o meu x, olha lá, ó, ele vai de menos 10 até 9. Né? Então, eu falo do inicial até o n-1. Legal? E eu posso também colocar aqui de quanto em quanto que eu quero que ele varia. Né? Nem precisa nem colocar esse list aqui, né? Esse list aqui tá à toa. Tá vendo? Ele variou de 2 em 2, tá vendo? Pessoal, passou 1 minuto do nosso intervalo. Vamos fazer um intervalo aqui. Na volta eu continuo a explicação, beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. A gente não perder, né? O tempo. Então, aí, ó, vamos fazer nossos 20 minutinhos. Aqui 20 minutinhos a gente volta. Beleza, pessoal?